Amém, irmãos. Glória a Deus. Amém. Que lindo. Eu fui colocada numa armadilha, viu, gente? Porque eu acho que era para o pastor Júnior pregar, não era eu, não. Mas amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 32. Amém. 2 Crônicas, capítulo 32, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. É um texto um pouco grande, mas a gente vai ler tudo, tá certo? Vamos lá. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá. E acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus varões para que se tampassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, e disseram: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou o outro muro por fora, e fortificou o Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade. E falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos, e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Agora lá no versículo 20. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filhos de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra. E entrando na casa do seu Deus, os mesmos que descenderam dele o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos, e de todos os lados os guiou. E muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá. De modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te louvar, te agradecer pela sua palavra. Eu oro a Ti, Senhor, para que o Senhor venha guardar agora as nossas mentes, os nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, tira toda distração, toda seta, tudo que não é do Senhor, Deus. Deus, nos dá um entendimento completo, Senhor, da Tua palavra, daquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Esse texto, irmãos, ele é tão incrível, essa história ela é tão incrível, ela é tão fantástica, que ela se repete 3 vezes na Bíblia, em 3 livros diferentes. E aqui a gente vê que não só a Bíblia documentou essa história, mas se a gente procurar, sobre questões arqueológicas, se nós procurarmos questões históricas, de historiadores, eles escreveram a respeito dessa história aqui, de como Senaqueribe e o exército da Síria cercou Judá, intentou contra Judá, mas foi derrotado, porque a mão do Senhor estava com o rei Ezequias. E eu quero chamar a sua atenção para o versículo 1. Amém? Vamos ver o que diz o versículo 1 desse capítulo. Diz que
Depois dessas coisas, que coisas? Nós vamos ver isso aqui ao longo da ministração. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se contra cidades fortes e intentou tomá-las para si. E aqui a gente já tem, um primeiro aprendizado. Que o fato de nós sermos fiéis a Deus não impede que o inimigo bata na nossa porta. O fato de você ser um cristão, ser uma pessoa devotada às coisas do Senhor, não impede que o inimigo bata na sua porta, mas impede que ele entre nas suas tendas e faça morada. Então, hoje eu quero falar sobre a fidelidade que vence a guerra. E quando esse texto está falando sobre fidelidade, esse texto está falando sobre a fidelidade de um rei chamado Ezequias. Amém, irmãos? A gente fala muito sobre Davi, a gente fala muito sobre Salomão, e de fato eles foram grandes reis em Israel, mas a gente fala pouco sobre Ezequias. E Ezequias, ele foi um rei tão poderoso quanto o próprio Salomão, certo? Só para você ter uma ideia, quando Salomão reinava sobre Israel, Jerusalém era 2 vezes maior do que quando Davi reinava. Mas quando Ezequias reinou sobre Jerusalém, sobre Judá, ela se tornou 4 vezes maior do que no reinado de Salomão. Então, ele foi um homem fiel ao Senhor. Amém? Vamos abrir lá em 2 Reis, capítulo 18. Vamos ver o que diz lá sobre Ezequias. 2 Reis 18, capítulo 4. O que Ezequias fez, meus irmãos? A Bíblia fala que ele tirou os altos, ele quebrou as estátuas, ele deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Amém, irmãos? Se a gente pudesse só ler os capítulos 29, 30, 31, você ia ter uma ideia maior do que eu quero falar para você, sobre a fidelidade desse rei. A Bíblia fala que ele começou a reinar com 25 anos, e ele reinou por 29 anos em Jerusalém. E quando a Bíblia fala dele, diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi e o seu pai. Agora vamos pensar assim, quando um rei sobe no trono, quando um presidente sobe no trono, o que você espera dele? Você espera que ele melhore as condições de vida do povo, que ele melhore a infraestrutura, que ele melhore a educação, que ele melhore as questões sanitárias de um povo, que ele cuide das questões financeiras daquela nação. Só que quando a gente olha para a história de Ezequias, nós vamos ver que no primeiro ano dele, que já no primeiro mês dele, ele deixou todas essas coisas de lado. E ele voltou os olhos dele para as coisas de Deus. E aí a gente pode trazer aquela palavra que diz: buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, ele vai na contramão. Ele se volta completamente para uma reforma espiritual, antes de pensar numa reforma física. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, Sobre as ações, algumas ações que Ezequias teve, que o levaram a ser guardado pelo Senhor. A fidelidade dele antes da batalha o levou à vitória. Está entendendo, irmãos? Às vezes a gente
quando está no meio de uma luta e numa dificuldade, aí a gente quer começar a resolver nossas questões com Deus, certo? Ah, meu casamento está todo detonado, aí agora eu vou buscar Deus. Ah, porque agora minha vida financeira não está legal, então agora eu vou começar a ir no culto, agora eu vou começar a orar, agora eu vou... Não, é o que a gente faz antes. O que a gente faz antes da guerra importa. Então, Ezequias, ele está trabalhando antes que o inimigo bata na sua porta. E a gente precisa ser mais precavidos como cristãos, para a gente não ser pego desprevenido. E a primeira ação dele está lá no capítulo 29. Você pode ir acompanhando aí comigo, tá? Se eu falar alguma besteira aí, você pode me corrigir. Capítulo 29, 3 fala que a primeira ação dele foi que ele abriu as portas da casa do Senhor. Ou seja, depois que o reino se dividiu, as pessoas não cultuavam mais. As pessoas já não oravam mais. Já não havia mais louvores como esse que nós vimos aqui. Havia silêncio na casa de Deus. As portas da casa do Senhor estavam fechadas. E a primeira coisa que ele faz no primeiro mês do reinado dele é abrir as portas da casa de Deus. Talvez, irmãos, a gente hoje, eu acho que hoje nossa geração tem desvalorizado tanto, porque o diabo, ele sabe como entrar nas nossas mentes e ir quebrando padrões bíblicos na nossa cabeça. A igreja tem sido solapada, certo ou errado? A figura dos pastores tem sido... Para quê? Para cair no descrédito, para que você não honre mais isso daí. E eu quero dizer para você que isso que está acontecendo no Brasil agora, já aconteceu na Europa há muito tempo. Então, a gente conhece missionários que vão para a Europa, que conhecem a Europa. Há muitas igrejas fechadas, igrejas que antes eram igreja e agora é outra coisa, nada a ver. Então, hoje na Europa, a gente já tem uma geração pós-cristã. Pessoas que já não conhecem mais o Cristo, já não conhecem mais a doutrina bíblica. Por quê? Porque um dia uma geração abandonou a casa do Senhor. Estão entendendo o que eu quero dizer? Aquilo que a gente, como geração, tolera, os nossos filhos vão abraçar. Se você não honra a casa do Senhor, os seus filhos não irão honrar a casa do Senhor. Se você não honrar as coisas de Deus, seus filhos não vão honrar as coisas de Deus. Porque aquilo que a gente tolera, os nossos filhos vão aceitar e vão abraçar. Estão entendendo o que eu quero dizer? Ano passado eu estive nos Estados Unidos, em Boston. Há inúmeras igrejas em Boston, fechadas. As pessoas, aquele país era cultural ir à igreja todos os domingos. Era cultural isso, a família se reunia e ia para a igreja. E hoje você já não vai ver mais isso com tanta frequência. E uma coisa que me deixou assim, chocada, é que há muitas igrejas que foram antes lugares de adoração, de louvor, de exaltação ao nome de Deus. E hoje na porta nós temos uma bandeira colorida, e você sabe do que eu estou falando. Certo? Uma igreja com uma bandeira de um arco-íris na porta. Uma igreja que um dia já foi um berço de avivamento, mas agora já não é mais. Já está tolerando coisas que a Bíblia não tolera. Certo, meus irmãos? Mas Ezequias tinha um coração fiel a Deus. E ele entendia o poder do templo aberto, da casa do Senhor aberta. Ele sabia que isso era importante. Mas não só a casa fisicamente. Então ele vai adiante. E a Bíblia fala que ele vai restabelecer os ministérios da casa do Senhor. Ele vai reunir os levitas, ele vai reunir os sacerdotes. Ele vai convocar essas pessoas a uma santificação pessoal, primeiramente. Porque se a casa do Senhor está fechada, isso quer dizer que tem muitos sacerdotes que não estão fazendo nada. Tem muitas pessoas que foram chamadas para a obra do Senhor que não estão fazendo aquilo que Deus chamou elas para fazer. Então ele abre a porta da casa do Senhor fisicamente, mas ele traz as pessoas, ele traz a liderança.
Ele organiza a liderança, ele organiza os sacerdotes, ele organiza os levitas, ele os convoca a uma santificação pessoal. E ele os convoca a limpar o templo, porque o templo estava contaminado com vários altares, com ídolos, com coisas que não agradavam a Deus. E eles começam ali uma reforma espiritual, começam a tirar para fora tudo que não era do Senhor. Altares, coisas que estavam dividindo o coração do povo, começa a ser retirado do templo. O templo começa a ser purificado. E a Bíblia fala que eles vão passar 8 dias fazendo todo esse processo de santificação. Daí a gente pode pensar na nossa vida, nós somos templo do Senhor. Quantas vezes nosso coração está dividido entre 2 deuses? Quantas vezes o Senhor não é a prioridade na nossa vida, na nossa mente, naquilo que nós fazemos? Nós fazemos tudo e depois a gente consulta a Deus para ver se Ele aprova aquilo que a gente já fez. Ao invés de nós buscarmos primeiramente ao Senhor e saber, Deus, essa é a sua vontade, esse é o seu querer. Não, a gente faz o contrário. Depois a gente quer que Deus abençoe. Irmãos, quantas vezes nosso coração, o altar do nosso coração está dividido. Quantos ídolos nas igrejas evangélicas, eu nunca vi tanto ídolo. Nunca vi tantos ídolos na igreja evangélica. Principalmente o ídolo chamado eu. Quantas vezes você está no trono do seu coração? Quantas vezes a sua vontade está reinando na sua vida, quando na verdade o que deveria governar a sua vida era o Cristo que você chama de Senhor? Nós falamos Senhor, Senhor, é por isso que Ele diz que naquele dia Ele vai olhar e falar: olha, não adianta você ter me chamado de Senhor, Senhor, eu não te conheço. Porque, na verdade, eu nunca fui o Senhor da sua vida. Eu nunca governei a sua vida. Eu nunca governei as suas vontades. Eu era só um nome para você, que você usava. Então, o Senhor, Ele nos chama, irmãos, porque a igreja, ela não é só isso daqui. A igreja não é isso daqui, não é isso daqui, não é isso daqui. A igreja é a reunião dos santos do Senhor. É a assembleia daqueles que foram tirados para fora do mundo, para viver uma nova vida. E o Senhor, hoje, Ele nos convida, irmãos, a um arrependimento. E eu estou falando isso aqui para vocês, mas essa palavra falou tanto comigo. Ontem o Ricardo esteve fora o dia inteiro e quando eu estava meditando nessa palavra, eu fui tomada mesmo por um arrependimento no meu coração. Eu chorei tanto, 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 que minha cabeça ficou doendo o resto do dia. E meus olhos inchados. Porque realmente eu creio que Deus quer nos levar a um arrependimento, irmãos. Não é só a gente ficar falando, me perdoa, me perdoa. Mas o verdadeiro arrependimento, ele leva a uma ação, ele leva a uma mudança. Ele leva a um movimento contrário àquilo que a gente estava fazendo. E o Senhor, Ele nos chama hoje como sacerdotes reais. A Bíblia fala que você é um sacerdote. Todos vocês, não só o pastor que é um sacerdote. Todos nós somos sacerdotes reais. Todos nós temos a honra de prestar um serviço ao Senhor, de adoração e de culto a Deus. É nossa função santificar a igreja de Jesus Cristo. Não é função do pastor, não é função só do profeta, não, é função de toda a igreja, santificarmos uns aos outros. Santificarmos o templo, santificarmos a adoração, santificarmos as nossas vestes, é a nossa função. Então Ezequias, ele entende isso. Ele entende que a igreja não é só abrir a porta. Mas a igreja são as pessoas em arrependimento. São as pessoas em quebrantamento. São as pessoas se voltando para Deus. E é isso que eles fazem. Amém, irmãos? Vocês estão aqui comigo? Se você estiver dormindo, você fica em pé, encosta num canto para você não dormir. É que minha voz é assim, eu sou mineira. Aí mineiro fala cantado, dá aquele sono assim, né? Parece que está tudo certo. A terceira coisa que ele faz, irmãos, ele vai restabelecer o culto na casa do Senhor. Ele vai restabelecer os sacrifícios, as ofertas de louvor.
Ele vai restabelecer os cânticos, Ele vai restabelecer os instrumentos. E Ele vai buscar lá na história, Ele vai buscar lá na palavra como é que deveria ser feito. Não é para ser feito de qualquer jeito, tem um jeito certo de fazer. E lá no capítulo 29, versículo 25, ele diz assim que Ezequias pôs os levitas na casa do Senhor, com símbolos, com alaúdes, com harpas, conforme o mandamento de Gade, o vidente do rei e do profeta Natã, porque esse mandamento veio do Senhor por mão dos seus profetas. E aqui a gente vai ver, sabe o quê? Uma honra aos seus antepassados. Uma honra às heranças que foram deixadas pelos pais. A última mensagem do Velho Testamento, se você olhar lá, você vai ver que é Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E a mensagem que João Batista vem pregando também e Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Nós estamos vivendo uma geração que está rompendo com seus pais. Com os seus pais biológicos e também com os seus pais espirituais. Sabe, irmãos, muita coisa que nós estamos colhendo hoje, que você colhe hoje como igreja, foram plantados pelos seus pais espirituais. Pessoas que oraram, pessoas que buscaram, pessoas que pagaram um preço de evangelização, de oração, que plantou, que colheu, que regou, que arrancou muito toco, que abriu o caminho para você passar. E às vezes a gente quer romper, falar, não, o que eles faziam não está legal, não, vou fazer diferente, vou fazer melhor. O que Ezequias fez? Voltou lá. O que meu pai Davi fazia? O que meu pai Davi fazia? O que Natã fazia? O que Gade fazia? Como é que era o culto a Deus? E ele pegou aquilo e colocou aqui, hoje, para ser feito hoje, dessa maneira, exatamente como eles plantaram, como eles ensinaram. Nós precisamos voltar às nossas raízes. A nossa igreja precisa voltar a algumas raízes que foram perdidas. Nós precisamos nos aliançar com os nossos pais na fé. E entender que aquilo que eles faziam que dava certo, precisa ser feito hoje sim. É um encontro geracional, um encontro de gerações. Deus quer isso. Deus ama isso. Deus ama a honra. Então, não vamos romper com o passado. Ah, não, eles eram muito antiquados. A gente faz melhor. Não. O que eles faziam? Que veio da boca do Senhor, que deu certo. E é isso que a gente vai fazer, dessa forma que a gente vai fazer. Porque Deus, Ele quer converter o coração dos pais aos filhos. E o coração dos filhos aos seus pais. Amém, irmãos? A quarta coisa que ele vai fazer, ele vai celebrar a Páscoa do Senhor. Que a gente vai celebrar semana que vem, já começamos a celebrar hoje. E a Páscoa significa o quê? Passagem da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, da condenação para a salvação, da doença para a cura. É isso que significa a Páscoa. O povo havia parado de celebrar a Páscoa ao Senhor, mas Ezequias vai retomar isso daí. E eles vão fazer 2 semanas de festa. Não é um dia só não, gente. O povo de Deus é festeiro, é alegre. Foram 2 semanas de festa. Ele mandou mensagens por todo o reino para convidar as pessoas. Algumas não foram. Algumas zombaram. A Bíblia fala que algumas zombaram. Mas aqueles que foram restaurados, foram sarados. A Bíblia fala que algumas pessoas foram e comeram da Páscoa indevidamente, porque eles tinham que apresentar um sacrifício antes, mas eles estavam ali tão empolgados com o negócio que eles comeram a Páscoa indevidamente. E quando Ezequias ele viu aquilo, ele não foi lá e falou, não faz isso. A Bíblia fala que ele orou e ele falou, Deus, as pessoas que estão aqui, que elas possam ser reconciliadas com o Senhor.
E que o Senhor possa sarar a vida dessas pessoas. E a Bíblia fala que Deus, Ele ouviu a oração de Ezequias. E Ele sarou o povo. Amém, irmãos? A quinta coisa que Ele vai fazer uma coisa que a gente não gosta. Ele ordenou que todo o povo trouxesse à casa do Senhor os dízimos e as ofertas. E está aqui um assunto que a gente não pode falar mais nas igrejas, que as pessoas se sentem ofendidas. Vejam só, as pessoas se sentem ofendidas por isso. Mas foi exatamente isso que ele fez. Por quê? Porque os sacerdotes, eles precisavam se dedicar à oração. Eles precisavam se dedicar à palavra do Senhor. Mas o povo já não estava mais trazendo as ofertas do templo. Já não estava trazendo mais os dízimos do templo. Deixa eu te falar uma coisa. Dízimo e oferta também é culto a Deus. Sabia disso? Porque cultuar a Deus é entregar algo para Deus. E dízimo e oferta faz parte do culto ao Senhor. E hoje nós cristãos vivemos mais ou menos assim, tá? É como aquela criança que recebe 2 moedas. O pai fala assim, ó, essa daqui é para você dar o dízimo lá na salinha das crianças. E essa daqui é para você comprar um lanche no final do culto. Aí a criança vem toda feliz, né, com as 2 moedinhas. E ele tropeça, ele cai no chão e uma das moedas cai dentro do bueiro. O que ele pensa na hora? A moeda do dízimo. Caiu. Não é mesmo, irmãos? Por quê? Porque a gente tende a negociar quando dói no nosso bolso. Isso mostra onde está o nosso coração. Aí está o nosso tesouro. Ah, Milene, mas por que você está falando isso? Eu estou falando isso para vocês, irmãos, porque eu posso falar isso para vocês com alegria no meu coração. Eu sou uma dizimista e ofertante desde os meus 14 anos de idade. E eu nunca me arrependi disso. E eu fui provada muitas vezes nisso daí. Em momentos que você passa aperto financeiro, você fala assim, eu não vou dar o dízimo. É isso que você pensa. Porque a gente negocia o dízimo, mas a gente não negocia o McDonald's, a gente não negocia a Netflix, a gente não negocia a Amazon, a gente não negocia a nossa playlist no Spotify, mas a gente negocia o dízimo. Só que o dízimo, aí você vai falar assim para mim, Milene, mas o dízimo é coisa do Velho Testamento. Hoje em dia a gente não faz mais essas coisas, a gente só vive o Novo Testamento. Ai, meu Deus. A Bíblia fala que toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda. Não é só o Novo Testamento, é toda a Escritura é a palavra de Deus. E deixa eu te falar uma coisa bem interessante. Que Deus ministrou no meu coração esses dias, que eu estava meditando e o Senhor falou isso para mim. Por que a gente questiona o que está escrito, se nem o diabo questiona? Você sabia que o diabo não questiona o que está escrito na palavra de Deus? Como foi que Jesus venceu o diabo no deserto? Com a palavra. O diabo falou assim, ó, Jesus está com fome. Por que você não transforma essas pedras em pães? O que Jesus falou? Está... O que está escrito? Está escrito. O diabo questionou? Ele se calou. Porque nem o diabo questiona aquilo que está escrito na palavra de Deus, mas nós questionamos. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje, eu quero que você chegue na sua casa. Toda vez eu falo isso aqui. Pode ler a Bíblia. Lê aí. 2 Crônicas 29, 30, 31, 32. Questione tudo o que eu estou falando aqui com você. Tudo. Mas não questione o que está escrito. Você pode questionar a minha interpretação bíblica. Você pode questionar as minhas opiniões. Mas como cristão, nós não deveríamos jamais questionar aquilo que está escrito. Então eu falo, para
Para de seguir guru da internet. E pega a sua Bíblia, abre ela, começa a ler lá em Mateus. Vai marcando todas as palavras de Jesus que está escrito e começa a obedecer isso, porque essa é a palavra de Deus para você. Essa é a profecia que Deus tem para você hoje. Então eu quero dizer para você, está escrito, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois disso fazei prova de mim. Se eu não vos abrirei as janelas do céu e derramarei sobre a sua vida maior abastança. Irmãos, fidelidade no culto, fidelidade na santidade, fidelidade na entrega, fidelidade nos dízimos e nas ofertas. É isso que vai nos guardar contra o inimigo. Estão entendendo o que eu quero dizer? E lá no capítulo 31, 5 vai falar assim: depois dessas coisas, que essa ordem foi divulgada, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo e de mosto, e de azeite, e de mel, e de toda a novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Amém, irmãos? Trouxeram em abundância. E quando Ezequias viu aquilo, ele falou assim: o que é isso? Sabe por quê? Porque o povo trouxe tanta coisa que ficou assim, ó, juntou os montes assim, ó. Ele falou: o que é isso? E o sacerdote falou assim: olha, depois que as pessoas começaram a trazer o dízimo, as ofertas à casa do Senhor, houve o que comer e do que se fartar, e ainda sobrou em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e sobejou esta abastança. Agora, irmãos, vamos falar a verdade, né? A gente precisa de dinheiro para abençoar os missionários. Quantos missionários que você sustentou no ano que passou? Me fala a verdade. Fala a verdade para mim. Quanto de dinheiro que você deu para os missionários no ano que passou? Para as missões no ano que passou? Eu não estou falando só de dízimo e oferta. Porque você pode dar o seu dízimo, pode dar a sua oferta, mas você tem que pensar em missões. Você tem que pensar naquele que está lá na África, que não está trabalhando, que está trabalhando para o Senhor arduamente e que ele precisa desse dinheiro. Que seja R$3, que seja R$5. Às vezes a gente tem medo de dar pouco, porque a gente fala: não, isso aqui não vai fazer diferença na vida do missionário, mas faz. Mas faz. Porque se você tiver 1000 pessoas dando R$3, olha quanto que dá. É o poder da multiplicação. Então, não tenha medo de ser um ofertante. Não tenha medo de ser um dizimista. E eu estou falando isso aqui, irmãos, com toda a pureza do meu coração, porque eu fiz isso a minha vida inteira. E nos momentos mais difíceis da minha vida, o dinheiro batia na minha conta. A primeira coisa que eu fazia era dar o dízimo e a oferta. Eu falo isso aqui com alegria. E o Senhor não me deixou faltar absolutamente nada. Porque na hora que você faz a matemática no final não dá certo. Mas na matemática de Deus dá. Seja fiel ao Senhor, meus irmãos. E é isso que Ezequias está ensinando. A fidelidade no culto. A fidelidade na adoração, a fidelidade no zelo da casa do Senhor, a fidelidade nos dízimos e nas ofertas. E aí, o que vai acontecer? O inimigo vai bater na porta. Certo? Qualquer inimigo? Não. Sabe quem é Senaqueribe? Sabe quem é Senaqueribe? Sabe quem é esse rei, irmãos? Sabe quem é esse império? Você já viu lá os 300? O filme? É aquilo ali, mais ou menos. Era um exército poderoso. Foi o primeiro exército organizado no mundo. Eles tinham um poder bélico tão grande, irmãos, que aquilo ali era uma judiação, eles irem contra Judá. Era a mesma coisa dos Estados Unidos resolverem travar uma guerra contra Barueri, só Barueri. Chegar aqui, bombardear tudo, não ia sobrar pedra sobre pedra. Era isso que ia acontecer com Judá.
Para você ter uma ideia, era um exército que dominava pelo terror. Sabe o que eles faziam com as pessoas que eles capturavam? Cortavam as orelhas, cortavam as pontas do nariz, cortavam os dedos das mãos e dos pés da pessoa viva e atravessava a pessoa com uma estaca ainda viva. Era isso que eles faziam. Eles governavam. Agora você imagina um exército desse batendo na sua porta. Imagina o temor, imagina o medo no coração daquelas pessoas. Eu não sei se você já sentiu algum medo assim tão terrível, que você falou assim, e agora? Como que vai ser isso daqui? Mas Ezequias confiou no Senhor. Ele não fez aliança com o inimigo. A Bíblia fala lá no versículo 20 que ele e o profeta Isaías foram fazer o quê? Eles foram orar. Tudo bem que ele organizou tudo, vai que eles entram mesmo. Mas o coração de Ezequias estava confiado no Senhor. E a Bíblia fala que Deus enviou um anjo e destruiu todo aquele exército. Destruiu aquele exército e os que sobraram fugiram. Porque de Deus não se zomba. Porque não se zomba do povo de Deus. Porque quando nós somos fiéis a Deus, está lá em Salmo 18, 25, a Bíblia fala assim que para com o fiel, Deus se mostra fiel. Para com o íntegro, Deus se mostra íntegro. Com o puro, te mostra puro. E com o perverso, Deus se mostra inflexível. Então, se você for fiel a Deus, você jovem, você criança, se você for fiel a Deus, nas pequenas coisas, se você servir a Deus com o temor do seu coração, o inimigo pode até bater na sua porta, mas ele não vai prevalecer contra você. Ele não vai entrar e destruir a sua casa, porque você tem sido fiel ao Senhor. A fidelidade, a sua fidelidade a Deus, o seu temor a Deus, o seu zelo pelas coisas de Deus vai guardar você no dia da dificuldade. Amém, meus queridos? Vamos ficar de pé. Aleluia, Jesus. Quem sabe hoje, nós não estamos precisando de uma reforma espiritual nas nossas vidas e nos nossos corações. Quem sabe hoje você tem ídolos no seu coração, coisas que estão dividindo você, estão dividindo a sua mente, estão te impedindo de servir a Deus com inteireza de coração. Então o Senhor hoje, Ele nos chama. O Senhor, Ele nos convoca, irmãos, a um arrependimento. A confessarmos os nossos pecados. A abrirmos mãos de ídolos no nosso coração. Então eu quero que você ore agora para que o Espírito Santo de Deus, ele possa te convencer. Porque não é o homem quem convence. É o Espírito Santo quem nos convence do nosso pecado, da nossa justiça, do juízo. Sabe, permita ao Espírito Santo por um momento falar com você o que precisa ser reformado na sua vida hoje. Será que é o culto a Deus? Será que você não fechou portas na sua vida para Deus que deveriam estar abertas hoje? Será que há ídolos no nosso coração? Será que nós estamos sendo mesquinhos? E não entregando a Deus aquilo que é de Deus, aquilo que pertence ao Senhor, não sendo generoso, como diz a palavra do Senhor. Feche os seus olhos, meu irmão. Quero que você ore. Seja fiel a Deus, e Ele vai ser fiel com você. Seja íntegro com Deus, e Ele vai ser íntegro. Ele vai ser inteiro com você. Ele vai cuidar de você no dia da adversidade, no dia das dificuldades. Não fica olhando para o lado agora não, meus irmãos.
Centra aí no Senhor Jesus. Fala, Espírito Santo, sonda meu coração. Sonda meu coração, Espírito Santo. Onde? Agora, se você virar para mim e falar assim que você não tem pecado, irmão, a Bíblia fala que você já é mentiroso. É duro a gente não ter pecado, hein? Todos nós temos pecado, todos somos pecadores. Pecamos nos pensamentos, pecamos no muito falar, pecamos no que ouvimos, no que vemos. Somos pecadores, necessitamos da glória de Deus, todos nós. Então, eu oro para que essa seja uma noite de arrependimento na nossa vida, irmãos. Que você possa se aliançar com Deus. Você possa fazer uma aliança com Deus, como Ezequias fez uma aliança com Deus. Fez uma aliança com seus pais. Fez uma aliança com o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, enquanto o louvor toca, se você sentir no seu coração de vir aqui, se ajoelhar aqui no altar, você pode vir. Essa é a casa do Senhor, lugar de conserto, lugar de restauração, lugar de cura. Amém? O Senhor quer sarar as nossas vidas hoje, como Ele sarou o povo ali naquele dia que eles celebraram a Páscoa ao Senhor. Deus sarou aquele povo, sarou o coração da maldade. Então, o Senhor nos chama hoje ao arrependimento. Amém? Todo louvor, toda adoração, Senhor. Nessa noite, Jesus, nós queremos fazer uma aliança contigo, Jesus. De andar, Deus, nos caminhos, Deus, dos nossos pais espirituais, Senhor. No caminho da oração, no caminho do jejum, no caminho da palavra, no caminho, Senhor, da honra, Senhor, ao culto ao Senhor, à adoração, Senhor, à reunião dos santos, Senhor. Pai querido, nós voltamos o nosso coração para o Senhor, ó Deus. Ó Espírito Santo, que nessa noite, Senhor, os ídolos caiam por terra diante da sua glória, Senhor. Que nessa noite todo joelho se dobre, toda língua confesse que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus da terra e céu, Pai. Não há outro Senhor, não há outro Deus. Senhor, toma a nossa vida em Tuas mãos, Senhor. Toma o nosso coração em Tuas mãos, Senhor. Tira, Senhor, o ânimo dobre dos nossos corações, Senhor. Nos dá um coração como o coração de Ezequias, um coração rendido à Tua palavra, um coração rendido à adoração, ao louvor, à exaltação ao nome de Deus, Pai. Renova, Senhor, o cansado aqui nessa noite. Se há alguém aqui hoje, Senhor, que está enfermo, Pai, por causa do pecado, eu oro para que o sangue de Jesus, Pai, venha sarar, Pai, venha sarar, Deus, os corações, Senhor, nessa noite, Pai. Renova, Deus, a força do cansado, do abatido, daquele que está com seus joelhos vacilantes, Senhor. Firma, Senhor, os passos do Teu povo, Pai, na Sua presença e na Sua casa, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, que o inimigo, Deus, que tem batido, Senhor, a porta de muitos aqui, Pai, venha voltar pelo caminho de onde veio, envergonhado, Senhor, porque Tu és o Senhor da terra e céu, o Senhor dos exércitos, que peleja as nossas batalhas, Deus. Nos dá, Senhor, um coração quebrantado, um coração contrito, um coração fiel. Como Davi orou, Senhor, cria em nós, Senhor, um coração puro. Renova, Senhor, dentro de nós um espírito inabalável. Ó Deus, um espírito, Deus, que quer andar na Sua presença, Pai. Senhor, aviva nossos corações. Aviva os nossos corações como o Senhor fez naquele dia. E o povo se alegrou na Sua presença, Deus. O povo recebeu a cura do Senhor, a vida do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Senhor, a vida do Senhor neste lugar, a cura do Senhor neste lugar, a cura, Senhor, sobre enfermidades, ó Deus, em nome de Jesus. Restaura, Senhor, a nossa vida espiritual, Senhor. Restaura, Senhor, o altar da adoração, Pai. Restaura, Senhor, o lugar da oração, o cantinho da oração.
semana ele possa ser atraído a esse lugar novamente, Senhor. Que as nossas vidas, Deus, possam estar rendidas a Ti. E que o Senhor possa conhecer o nosso nome, Deus. Que o nosso nome seja conhecido no céu e no inferno, Jesus. Que o diabo saiba quem nós somos em Cristo. Que ele saiba, Senhor, do nosso posicionamento, Deus, na sua presença, Deus. Que ele saiba, Senhor, quem nós somos em Ti, Senhor, assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, Pai. E que ele não tenha mais domínio sobre nós, Senhor. Porque nós confessamos a Ti como Senhor e Salvador das nossas vidas. E dizemos, Senhor, nessa noite, só Tu és o Senhor, Deus. Pode dizer com a sua boca, meu irmão, só Tu és o Senhor. Eu me rendo a Ti, Senhor. Eu sou Teu, minha vida é Tua, minha casa é Tua, meu coração é Teu. Eu lanço a Ti as minhas coroas. Lance as suas coroas diante do Senhor. Lance os seus títulos diante do Senhor. Lance quem você é diante do Senhor. E Ele vai pelejar as suas batalhas. Aleluia. Estarei com mãos levantadas para Ti.